pode iniciar aí o nosso debate com todos os participantes aí pelos próximos 35 minutos, mais ou menos. A gente está prevendo aqui encerrar às 11h50, então vamos começar essa conversa. A primeira pergunta, e eu queria que a resposta viesse muito simples e direta. Didier, como é que aquele avião Tucano foi parar na praça lá de Umirim? Eu não estou te ouvindo, acho que você mutou o seu microfone. Tá ouvindo agora? Agora sim. Como é que o avião foi parar na praça? Pronto. É uma homenagem a um piloto da Força Aérea, no caso da Esquadrilha da Fumaça, né, que é natural e filho de Umirim, e que, em um momento de uma apresentação, teve uma fatalidade, né? O avião dele ele caiu, né? Então, o prefeito ele decidiu, né, fazer essa homenagem a esse filho de Umirim, colocando esse monumento na praça, né? Que hoje é um ponto turístico onde todo mundo passa e acha legal, para e vai lá conhecer esse avião, né? E também por incentivo também do comandante Fábio Shoa, que também é de Umirim, é piloto, né, de linhas aéreas, e tem motivado e mostrar para os alunos de Umirim, para a população de Umirim, que ele, filho de Umirim, cidade carente, estudou em escola pública, que ele conseguiu realizar aquele sonho que era ser piloto. Então, acho que ele motiva e ele se espelha muito nesses jovens, né, lá do município onde ele nasceu, e tenta trazer o que é melhor para esses jovens que muitas vezes ficam ansiosos e acabam que entrando num mundo não muito propício, né, à nossa Hum? Bom, realidade. portanto, nossa homenagem à figura desse piloto da Força Aérea que perdeu a vida e que torna hoje possível inspirar outros jovens, né, na aviação através desse monumento que tem na Praça de Umirim. E aí eu E o nosso mantenho museu, diga. o nosso museu fica bem próximo à praça, então ele vai visitar o museu e já vai sair para ir na praça. Perfeito, perfeito. Bom, então eu queria jogar a bola para você pelo seguinte: quem é de São José dos Campos sabe bem que existe uma participação bastante grande dos estudantes do Ceará entre os alunos do ITA. O ITA tem um vestibular bastante disputado, são poucas vagas todos os anos e os estudantes que vêm do Ceará ocupam uma parte importante dessas vagas. Você atua numa cidade bastante pequena, com recursos limitados, mas que tem aí o desafio de manter a qualidade da educação, e você já apresentou aqui quais são os motivos que vocês conseguem estimular os seus professores e estudantes a fazer isso. Eu queria que você me respondesse o seguinte: se chegar um prefeito maluco na sua cidade e tentar desmontar todo esse esquema da educação, o que acontece com a população? Ela deixa ou ela parte para cima e preserva isso que foi construído nas escolas? Com certeza, com os professores que nós temos, que são dedicados, né, porque hoje a gente só consegue fazer esse trabalho, né, de motivação graças a eles, né? Então, nossos professores e a nossa população com certeza iria gritar na rua e pedir para que não acontecesse e retroagir, né, a situação, que hoje a gente tem que mais é que crescer, nós não somos nem caranguejo para andar para trás. Então, hoje, por conta dessa descoberta, antigamente eu vejo que os professores às vezes eram mais calados, eram menos protagonistas. Hoje os professores eles são mais protagonistas, buscam mais os seus direitos, né? E estão lá lutando para dar uma melhor qualidade, né, para o aluno, porque é muito bom você, depois de alguns anos, você encontrar, como o Fábio sempre vai ao município, e ele encontra ex-professores, e os professores ficam enaltecidos, né, em ver aquele jovem, aquela criança da época hoje ser um piloto, hoje ser, né, no caso o irmão dele, que é o nosso prefeito, ser o prefeito da cidade, está lutando por uma melhoria pelo desenvolvimento da cidade. Não sei se você observou nos vídeos, mas a nossa cidade ela passou durante muito tempo, ela foi praticamente um pouco esquecida. É tanto que você observa que ainda tem algumas ruas que é de terra.
né? Ainda tem algumas ruas de terra. E de 2017 para cá já veio uma pessoa que teve uma visão de crescimento, de dar uma valorização, né, para a população de Umirim em si. Bom, então pelo que você está falando, o primeiro ponto para você ter uma educação de qualidade é a sociedade, né, como um todo, entender que isso é um bem de um valor muito grande e que ela precisa ser vigilante para que essa qualidade seja alcançada. Portanto, vocês conseguiram colocar na cabeça das pessoas no seu município o valor da educação. E não é só no município, porque a gente sabe que no Ceará a gente tem diversas cidades com uma qualidade de educação bastante importante, e Sobral é talvez o exemplo mais famoso do Ceará. Agora, Jones, vou jogar a bola para você. Como é que a gente consegue, então, dentro dessa perspectiva de integração da sociedade com a escola, de estimular a sociedade local, e aí é um papel muito além do papel do secretário de educação, como é que a gente faz com que as pessoas da cidade olhem para a escola e defendam aquilo como um bem de valor inestimável para o desenvolvimento da sua comunidade, para o desenvolvimento do país, numa cidade maior como é São José dos Campos? Rui, eu vou aproveitar um pouquinho da fala do pessoal da Unesco, do painel anterior, para me apoiar aí para seguir por esse caminho, né? Em que pese a nossa cidade ser uma cidade aí de 750 mil habitantes, nós temos de ensino fundamental 49 escolas, cada escola está inserida numa comunidade, né? Então, de certa forma, existe um microambiente aqui de convivência, de vínculo, de relacionamento, de realidades sociais, culturais. Então, eu acredito muito na educação comunitária, né? Então, as escolas, elas estão inseridas no contexto cultural, social daquela comunidade, né? Eu digo isso para a nossa equipe o tempo todo: o foco prioritário precisa ser na escola. Ali é onde está o aluno, é ali onde está o professor, é ali onde a família constrói os seus vínculos. A Secretaria Municipal de Educação, a política pública municipal de educação, ela leva em conta tudo isso, mas ela está a serviço da unidade escolar. Então, acho que o fortalecimento da escola e dessa identidade local é algo muito importante, né? O que a gente percebe, e eu acho que a pandemia, ela talvez até contribuiu para a gente confirmar isso, é que hoje, né, a sociedade brasileira já entende a escola como um equipamento, um mecanismo de muita importância para o desenvolvimento, tanto social, como econômico, como cultural, de uma comunidade, né? Então, aqui em São José, nós temos excelentes experiências nesse sentido de que a comunidade abraça a escola e se desenvolve em parceria com a escola. Então, acho que esse é o caminho: fortalecer os vínculos de parceria daquele equipamento público que está sediado ali naquele bairro, mas que, mais do que isso, ele vive todas as realidades do bairro, né? Se o bairro está um pouco mais agitado, a escola fica um pouco mais agitada. Se o bairro vai melhorando os seus índices de desenvolvimento, de crescimento, a escola também vai conseguindo resultados mais interessantes. Então, eu confio muito na educação comunitária e na parceria entre profissionais de educação e a comunidade do entorno. Ou seja, certamente esse é um papel muito importante de protagonismo do diretor da escola, acho que em primeiro lugar, e também dos professores, né, se manter muito próximo da comunidade. Agora, Francisco, você veio trazer a questão da tecnologia, da análise de dados, do pensamento de exatas, que tem sido muito necessário, principalmente nesse momento em que a gente está numa transição violenta e rápida para o universo digital. Então, a gente precisa ter, independentemente de qual a formação do aluno, ele precisa ter essas capacidades de avaliação de informações, porque não importa se ele vai ser médico, vai ser biólogo, vai ser jornalista como eu, ele vai precisar interpretar dado, ele vai precisar abrir uma planilhazinha do Excel, pelo menos, e saber fazer conta, né? Então, como é que a gente consegue colocar todas essas informações dentro de um universo tão
vasto, tão variado de escolas, que possa desenvolver esse conhecimento dentro dela. Pensando que, num certo momento, você vai estar numa escola em São José dos Campos, vou imaginar numa escola pública em São José dos Campos, outro momento você vai estar numa escola pública lá em Umirim e em cidades que não têm o mesmo compromisso com a melhoria da qualidade da educação. Como é que a gente leva isso, fazendo com que ele seja eficiente, um método eficiente de se trabalhar dentro da sala de aula por professores e estudantes? Oi, Rui, então vamos lá, eu vou pegar um pouco a fala, pegar emprestado um pouco a fala do DJ, do Johnny, né, em relação a isso. De maneira objetiva e direta, eu poderia comentar com você o seguinte: uma maneira eficiente de trabalhar quaisquer áreas é o tal do pensamento computacional, né? O pessoal insiste em vincular pensamento computacional à matemática, à lógica. Não, o pensamento computacional é muito mais amplo do que isso, né? Eu posso trabalhar com quaisquer disciplinas, quaisquer matérias, quaisquer assuntos, né? Que é nada mais do que você olhar os dados, você olhar a situação, você abstrair ela, você reconhecer os padrões, né, você separar os dados, você fazer uma abstração de qual a relação entre os dados, depois você criar um algoritmo de solução daquele problema e você executar e testar, né? Essa é a ideia máxima do pensamento computacional, que pode ser para qualquer um. Agora, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais ampla, pegando um pouco a fala do DJ e do Johnny aí, eu acho que, antes de mais nada, eu tenho que dar voz e vez a todos os personagens da parte educacional. Quando eu falo em tecnologia, a tecnologia, quaisquer que sejam elas veio no sentido de ser instrumento de mediação do processo. Ela não é resultado, não é fim e não é começo, ela simplesmente serve para me ajudar no processo. Agora, eu tenho que envolver a comunidade, eu tenho que envolver os professores, eu tenho que envolver a direção, eu tenho que mostrar para todos que educação é um processo, é uma atividade sócio-histórica cultural desenvolvida por todos, onde todos estão envolvidos, né? Eu não posso simplesmente deixar e jogar a responsabilidade sobre a Secretaria de Educação, eu não posso jogar responsabilidade sobre a escola, eu não posso jogar responsabilidade sobre a família, muito menos atribuir a isso a varinha de condão ao professor. Não existe isso. Então, uma das maneiras de desenvolver isso é mostrar, primeiro, que existe uma parceria, chamar a necessidade de uma parceria entre a família e as instituições, entre as instituições, sejam públicas e privadas, e o governo, entre o governo e as iniciativas privadas, ou seja, todos têm que trabalhar para o bem comum. Nós vimos aqui, por exemplo, o exemplo que a Sueli trouxe de uma empresa privada que, juntamente com uma instituição pública, né, que é o ITA, está trabalhando o empoderamento, essa questão das desigualdades, que é um dos ODS, né, que a gente trouxe aí, que foi trazido para vocês, um dos ODS, que é o ODS 10, a questão da desigualdade, quando eu falo do feminino, por exemplo, né? Essa é uma forma de eu trabalhar, de eu estimular e de eu trazer para dentro de uma realidade um princípio de mudança na educação, né? E aí eu vou mostrar, para finalizar minha fala, eu vou mostrar para esses sujeitos participantes, né, para esses sujeitos partícipes aí desse processo, que a tecnologia é minha aliada, eu posso simplesmente deixar de fazer retrabalhos e pensar em otimizar algumas soluções básicas, mas sempre pensando no compartilhado. O que eu posso fazer para aquela comunidade, o que aquela família pode fazer, o que aquele aluno pode fazer, o que aquele governo, enfim, ou seja, pensar de uma maneira, colocar todo mundo na mesma mesa, sentar, conversar, seja a administração pública, seja a administração privada, que é o que o objetivo tem sempre procurado fazer, né? Não sei se eu respondi direto a sua pergunta, mas... Legal. Didier, pergunta da Josiana Santos Vieira Moraes. Ela quer saber o seguinte: qual foi o maior desafio encontrado para dinamizar a educação no seu município? E como? E quais são os melhores índices? E os melhores índices se encontram em qual nível? Acho que ela está perguntando sobre o nível educacional, né? E o papel dos educadores nesse sentido, como facilitador da aprendizagem, né? Você pode trazer essas respostas para a gente? O desafio maior é você trabalhar com um recurso financeiro escasso, né? Porque hoje o nosso município é um município carente, que praticamente não tem recurso próprio no município para manter, né, desenvolver esses projetos que a gente sonha, né?
E hoje, o segundo ano é é o que se destaca mais no nosso município. Pelo programa que é desenvolvido com parceria com o governo do estado, né, que é o PAIC, né, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que traz esse recurso que nos possibilita fazer um bom trabalho nesses anos, né. E o envolvimento dos professores é fundamental com relação a colocar em prática e a desenvolver essa educação de qualidade. Sem eles, não seria possível estar desenvolvendo essa educação no nosso município. Então, eles são nossos parceiros fortes, né, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, onde eles tiveram que reinventar né, para poder aprender, e muitos com dificuldades em usar as tecnologias e tiveram que perder aquele medo, né, da tecnologia e colocar em prática o seu dom, né, de educador, artista, né, que hoje nossos professores, nossos profissionais, eles são artistas, né, para desenvolver uma educação melhor e chegar lá na casa do nosso aluno. Jones, pergunta do Ediraldo Carvalho, né? Existem muitos jovens graduados em diversas disciplinas que não conseguem exercer suas profissões. Como resolver essa equação de gerar empregos ou ocupações remuneradas para esses jovens? E esse é um fato bastante sensível, ainda mais nesse momento em que a gente tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas em decorrência dessa crise financeira que se instalou a partir da pandemia, a crise econômica a partir da pandemia, ao mesmo tempo em que existem muitos postos de trabalho que não são preenchidos justamente por falta de qualificação. Onde é que a gente... Em que parte do caminho a gente errou? Seu microfone. Eu não acho que a gente tem um erro necessariamente, a gente tem um desafio, uma mecânica, uma dinâmica de mercado, né? A gente sabe da transformação tecnológica que as empresas têm passado, a indústria 4.0, a gente sabe que há uma dinâmica de migração de emprego de um segmento para o outro, e isso tem exigido mão de obra cada vez mais qualificada, né? Eu acho que aí o desafio para todo mundo que está pensando na sua permanência e na sua manutenção no mundo do trabalho é que problemas que eu posso resolver, não é? Para a sociedade de um modo geral. Então, na medida que eu me coloco e a gente como profissional se coloca como um bom resolvedor de problemas e a gente adquire índices de competência satisfatório, a oportunidade vai chegar. Eu não estou negando a falta de emprego e não estou negando os índices que nós temos de desemprego no Brasil. Agora, é dinâmico, né? Hoje a gente precisa, por exemplo, de profissões que há 10 anos atrás nós não imaginávamos. Eu tenho um filho em idade escolar, no ensino médio, e ele discute comigo, pai, que universidade que eu vou fazer? Tal. Eu falei, olha, essa é uma pergunta importante, mas mais importante é você saber que muito provavelmente você vai terminar a sua vida profissional daqui a 30 anos numa profissão que não existe hoje. Então, a gente precisa estar pensando, né, nesses soft skills, nessas competências mais amplas que vão permitir empregabilidade. Eu acho que eu gosto de uma discussão que é muito mais a empregabilidade do que o emprego, né? Nós vamos ter escassez de emprego mesmo. Tem se demonstrado assim ao longo dos anos. Mas a gente precisa, como educador, não desistir de desenvolver empregabilidade nos nossos alunos, ou seja, essa capacidade de sobrevivência. Junto-se a isso, né, resiliência, junto-se a isso, a questão das competências socioemocionais. E aí, esse é um mundo complexo, um pouquinho do que o Francisco falou, né? É um pouco dessa ordem que a gente encontra nesse caos. Então, eu acho que é um grande desafio. Eu atuei já na educação profissional e eu prefiro ver o copo meio cheio. Eu vejo uma geração chegando aí com muita potencialidade, com muita competência, e a hora que eles conseguirem um pouquinho de experiência, o mundo do trabalho vai ganhar excelentes profissionais. O caso do seu filho deu a deixa para a pergunta do Sidney Veloso Miranda, né? Como incentivar nossos jovens a não desistir da faculdade após essa pandemia, porque muitos não querem continuar em vista das dificuldades que eles tiveram durante o ensino online. Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida por você, Jones, e depois complementada pelo Didier.
a gente sabe das dificuldades e elas foram múltiplas e foram bastante diversas, praticamente individuais para cada um dos alunos no ensino online. Como é que a gente resolve essa questão? Eu acrescento aí o problema da evasão. O segundo problema é da capacidade dos alunos de repor os conteúdos para poder fazer um Enem pela frente, né? E o terceiro é como estimulá-los a continuar estudando, se não no caminho da universidade, mas talvez no caminho do ensino técnico. Jones, eu vou puxar você primeiro. Tá joia. O Rui, essa questão da evasão, é importante a gente segmentar o problema, acho que o Didier também vai mostrar isso. A gente não pode tratar a evasão escolar como uma massa única. Existe um fenômeno diferente na educação infantil, um outro fenômeno no Fundamental 1, um terceiro fenômeno no Fundamental 2 e um outro fenômeno no ensino médio. Nós, na rede municipal de São José, nunca tivemos índices tão baixos de evasão. Vou dizer para você que o ano passado nós não tivemos nenhum caso de evasão na rede, considerando o conceito de evasão trabalhado pela lei. Por quê? Porque a família nos procurou, porque nós procuramos a família, porque os protocolos de busca ativa foram utilizados. Lógico que essa realidade do ensino médio talvez seja diferente, porque esse aluno tem mais autonomia e ele precisou se ocupar com outras coisas, com outras atividades. E eu nem digo que são atividades ilícitas, não é disso que eu estou sugerindo. Às vezes ele tem que fazer outras coisas até para sobreviver. Então, a questão da evasão no ensino médio é um outro fenômeno que eu acho que aí tem que ser cuidado com atenção mesmo, né? Fora isso, a gente precisa também dizer o seguinte: educação básica no Brasil, ela foi pensada para ser presencial, gente, né? A gente fez uma adaptação emergencial durante a pandemia e nós precisamos retomar o valor da escola, o valor do professor e o valor das relações interpessoais que vão fomentar a aprendizagem e o conhecimento na vida desses alunos. Lugar de aluno na escola, a escola foi feita para atender aluno. Passado tudo isso, é para esse lugar que nós precisamos voltar, né? O ensino híbrido, que é o uso, né, de metodologias ativas e a expansão do espaço de aprendizagem para além dos muros da escola, ele vai ser uma frequente na nossa vida, não só por causa da pandemia, mas porque essa educação mais dinâmica exige isso. A pandemia provavelmente intensificou essa dinâmica, né? Mas o ensino híbrido está aí, ok. Mas a gente não precisa achar que a aula tem que ser online no ensino fundamental, na educação básica no Brasil, para além da pandemia. Esse é um modelo que nós passamos por ele tiramos o melhor que era possível, mas a gente espera não precisar voltar para ele. Não sei se o Diego concorda comigo, mas a gente quer o aluno na escola, né? Para além disso, é usar tudo que a gente tem à disposição para superar as dificuldades. Vai ser um desafio da sociedade brasileira. Nós fizemos uma escolha, e eu respeito a escolha de alguns lugares, de, por exemplo, até hoje, e às vezes não é só escolha, é não ter a condição, não conseguir atender presencialmente o seu aluno. Em algumas realidades, a gente via, por exemplo, em alguns momentos da pandemia, o comércio funcionando com a capacidade maior do que a escola. Isso é uma escolha de nação que nós fizemos, e isso trará consequências. Aqui em São José, nós estamos nos esmerando, nos esforçando para a gente poder minimizar ao máximo os impactos aí na aprendizagem dos alunos. Mas esse é um problema e um desafio que é nosso dos gestores públicos, é nosso dos profissionais de educação, é nosso das famílias e é dos alunos. Nós não podemos achar que nós estamos sozinhos nessa. Mas vamos passar, eu sou otimista, acho que em breve nós vamos conseguir superar tudo isso e trazer novos índices, melhores índices de aprendizagem para os nossos alunos. Didier, a bola está com você. Pronto, o Jones falou tudo, é isso aí. A nossa evasão também, são fases, né? A fase pior dessa evasão é no ensino médio, que também já não é tanta responsabilidade da rede municipal de ensino, né? Mas eu concordo plenamente com relação à sala de aula, é o lugar do aluno, né? Como o Marcos Ponte disse na fala dele, a educação salva, né? Nós salvamos esses alunos para tentar dar o melhor possível para eles, né? Então, tivemos esse momento, eu acho que o ensino híbrido hoje ele vai facilitar mais ainda, né? A gente vai conseguir levar mais esse aluno para a sala de aula, né? Porque naquele momento que ele não puder estar presente, não vai ter mais desculpa, porque hoje a gente pode usar os vídeos, pode usar outras formas para poder aproximar mais ainda. Então, não vai ser só a sala de aula, vai somar mais ainda com relação
ao ensino remoto, né, a gente trouxe, né, aprendemos na marra a utilizar, né, e mostrar que é possível também usar essa tecnologia ao nosso favor, da qualidade da educação. Legal. Posso fazer um complemento? Diga, Francisco. Desculpa, se o Didier terminou, posso fazer um complemento rápido? Fica à vontade. Tá ótimo. Não, então, assim, eu vou pegar a fala dos dois, eu acho extremamente importante essa pergunta, porque, assim, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Eu assim, assinando embaixo do que o Jones e o Didier falaram, eu quero retomar aquele conceito, quando eu falei de diversas variáveis, o Jones falou muito bem, ou seja, eu tenho que olhar ensino médio, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, eu tenho que olhar educação infantil. Dentro dessas, eu tenho que reconhecer ainda os parâmetros que regem cada uma delas. Tentando entender cada um desses parâmetros, eu tento entender também o que significa evasão para cada uma dessas fases. E aí eu volto à questão da importância dos dados. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma escuta ativa e um olhar amplo para a comunidade e para saber por que está tendo a evasão, por que não está tendo aceitação, eu consigo ouvir a comunidade e trazer o problema para dentro. Então, quando a gente fala em trazer o problema e trabalhar sempre com dados, né, o que na minha apresentação eu valorizei isso, eu trago e trabalho com a gestão compartilhada. Gestão compartilhada é todos os sujeitos ali na mesma mesa, discutindo, debatendo e ajudando a resolver. Uma das coisas que as pessoas não estão, que algumas escolas não estão levando em consideração, mas eu acho que é muito importante, né, e isso tem sido trabalhado, no objetivo tem sido trabalhado já há algum tempo, agora só formalizando com a BNCC, é o projeto de vida, né? Ou seja, muitas escolas algumas escolas estão perdidas em relação ao projeto de vida, né? Mas falando um pouco da realidade agora que tem com a BNCC, você trabalhar bem o projeto de vida do primeiro ano, quando o aluno tem 14, 15 anos, até a saída dele com 17, 18 anos no ensino médio, eu tenho que olhar também depois os egressos disso. Aonde os egressos daquela instituição estão, aonde os egressos daquele processo eles estão hoje, né? E aí o projeto de vida vai ajudar a fazer esse alinhamento e dar perspectiva, como você bem colocou. Legal. Bom, e a próxima pergunta é para você. Ela foi feita pelo Emílio Matsu e ele pergunta o seguinte: o que dá para automatizar e o que não dá para automatizar na transformação dos dados para informações? Vamos lá. Primeiro, o que dá para automatizar? Quaisquer processos mecânicos dá para automatizar. Quaisquer processos que sejam redundantes ou sejam retrabalho, dá para automatizar. Se eu vou fazer uma coisa e o outro, se eu faço algo aqui e um outro departamento, outro setor está fazendo algo similar, então dá para automatizar para ganhar agilidade. Então, a primeira coisa é, o que eu procuro sempre automatizar? Processos que envolvem retrabalho, né? E retrabalho envolve gasto de energia e, consequentemente, desperdício, ok? Agora, como é que eu posso transformar rapidamente uma ação de automatização? Antes de mais nada, eu tenho que entender um pouco a comunidade. Então, aquele quadro, eu gosto muito do quadro da cachorra, quando identifico os personagens, né, naquela noite no museu, porque eu tenho que primeiro identificar quais personagens eu estou falando, quais são os sujeitos que eu estou falando. Eu tenho que dar condições para que todos eles interajam com quaisquer tecnologias novas que eu tenho. Para isso, né, foi bem colocado aí, né, pela ação que o Jones trouxe, que é a questão da formação continuada, e eu não falo só de docente, eu falo da administrativa também, uma formação continuada, trabalhar com a necessidade, ok, vamos trazer a tecnologia para resolver um problema pontual. Tá, não é a tecnologia pela tecnologia. Essa tecnologia é útil naquele momento, naquele local? Então vamos trabalhar com ela. Para isso, eu tenho que agir antes. Antes de escolher a tecnologia, eu já tenho que pensar num grupo de apoio, que aí é a importância dos comitês, ou seja, vamos analisar a formação, trabalha a formação continuada, trabalha a formação e coloca esse sujeito, seja administrativo ou pedagógico, como pontos de multiplicação, como multiplicadores. Então, respondendo à pergunta, o que eu posso automatizar? Tudo, desde que não seja simplesmente pirotecnia, né? Ou seja, eu vou colocar tecnologia para ficar bonito na foto. Desculpe, isso não funciona. A experiência que a gente tem nessa trajetória aí é que não funciona. Tá? Agora, como escolher o que eu vou automatizar? Se eu vou minimizar o trabalho final, ela é bem-vinda.
Se eu vou aumentar a quantidade de energia dispensada para que aquela mesma atividade seja realizada com a tecnologia, então acho que não serve. Eu acho que são duas perguntas que você pode fazer de uma maneira bem simples. Perfeito. Bom, a Rosário faz uma pergunta para o Jones. Como é que vocês lidam, né, com a capacitação dos professores substitutos, né? Então, a gente sabe que existe uma demanda por professores que vão cobrir alguns espaços na escala, né? E aí, como é que você consegue fazer que a qualificação dele e o treinamento seja equivalente ao professor daquela turma para que não haja perda de continuidade, né? E também, para dar continuidade ao tópico deixado pelo professor titular, né? Qual é o... Desculpa, esse é o complemento. Então, sobre os professores substitutos, eles recebem capacitação para dar continuidade ao tópico deixado pelo professor titular? E a segunda pergunta, os alunos podem avaliar o professor? Existe recurso para isso? Ô, Rui, se me permite, a pergunta ela traz um pouquinho da nossa dinâmica até de gestão de pessoas, e aí eu quero dar um panorama que pode ser diferente em cada cidade, mas eu vou explicar um pouquinho como é em São José. Então, em São José, os profissionais de educação efetivos de carreira, concursados, né? Existem algumas situações que permitem esses professores serem retirados da sala de aula para assumir outras funções de liderança, direção de escola, orientador educacional, vice-diretor, tal. Então, quando ele é retirado dessa função de sala de aula, existe uma previsão legal de que a gente pode contratar um professor por prazo determinado para fazer essa substituição. Só que ainda assim, existem situações que podem fazer com que esse professor por prazo determinado, também os efetivos, possam precisar faltar, uma falta abonada. Aqui em São José, o profissional de carreira tem direito a 6 faltas abonadas no ano, não é? Então, ainda tem a situação dele precisar se ausentar, uma licença médica, uma situação de saúde, ele precisa se ausentar, e para isso nós temos um contrato de trabalho que é o professor eventual, então aquele profissional que ele é convocado pelas escolas para atender pontualmente essa situação, né? Então, esse vínculo de trabalho, ele é pontual, momentâneo, para prestar apenas aquela aula, né? Na verdade, existe um protocolo onde o professor regente da sala, sempre que se ausenta, precisa deixar os conteúdos para serem aplicados, né? Então, em cada escola tem um orientador pedagógico que também realiza o acompanhamento dessa prática pedagógica por esse professor eventual que está na escola. Então, tudo isso é um esforço feito para que o aluno não fique sem o conteúdo, né? Então, hoje, o acompanhamento desse profissional por o eventual, que é convocado para atender esses momentos mais pontuais, ele é feito pela orientação pedagógica da escola. O professor, por prazo determinado, ele pode optar por ter o horário de HTC, que aí é feita a formação continuada dele, e o professor de carreira efetivo, o HTC é obrigatório. Então, acho que é uma questão bastante técnica e administrativa, mas eu não sei se esclareceu aí a questão. Eu imagino que sim. Tinha uma outra pergunta, Rui? Ela pergunta sobre a questão, né, da continuidade, né, e se os alunos podem avaliar o professor. Ah, tá bom. Então, essa questão, né, assim, é muito do... A gente tem em São José os conselhos participativos de classe, então é um espaço tanto onde o aluno, quanto a família, a comunidade, né, e o corpo docente da escola pode fazer essa perspectiva da avaliação, mas isso também é muito da ótica do professor, né? Abrir espaço para esse feedback do aluno, porque o professor ele é o maior interessado em adaptar a sua aula ou adequar a sua aula para atingir os objetivos de aprendizagem do seu aluno. Então, faz parte do cotidiano, né? Não é uma avaliação assim, olha, professor, o senhor vai ser avaliado com nota melhor ou pior devido da sua aula, mas pelo que eu conheço da prática dos nossos docentes, eles estão sempre atentos à opinião dos alunos para que eles possam aprimorar a sua prática e a sua didática. Então, isso é do dia a dia, da dinâmica da nossa sala de aula aqui em São José. Legal. A gente está em cima do prazo que eu falei que a gente ia encerrar, 11h50, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental a gente responder. Então eu vou pedir para vocês serem o mais breve possível, apesar da complexidade. E eu queria que essa pergunta fosse respondida tanto pelo Jones como pelo Didier, porque ela diz o seguinte, a gente sabe que ela foi feita pela Leonor Freitas Rodrigues, e ela diz o seguinte, existe um desafio grande em manter a qualidade da educação ofertada pelo município, no ensino fundamental 1 e 2, também para o ensino médio, que não é uma competência do município, essa é uma competência do governo estadual. Qual que é a opinião de vocês, né,
em relação a esse desafio. Como é que vocês, gestores municipais que estão trabalhando pela qualidade da educação, conseguem garantir, ou pelo menos atuar de forma que o ensino médio também tenha a qualidade que vocês estão sendo desafiados a manter? Didier, você pode começar contando a experiência do Ceará? Bom, como o SPAES ele é feito também no ensino médio, então isso facilita muito bem. Nós temos um termo de cooperação com o governo do estado, onde facilita mais ainda a aplicação desses protocolos. Então, a gente tipo que padroniza, né, a qualidade da educação, tanto para o ensino médio como para o ensino fundamental. Então, o elo de comunicação com a única escola estadual que nós temos no município, que, para você ver, o município é tão pequeno que só tem uma escola de ensino médio, né? Então, no nosso plano municipal de educação, as ações voltadas ao ensino médio é de fortalecer, né? Então, a gente fica motivando e mobilizando os alunos a frequentar a escola do ensino médio do município, né? Para que ele não vá para uma outra cidade mais próxima, nós sabendo que nós temos essa escola, também tem um padrão de qualidade tão bom quanto a da cidade vizinha. Jones. Vamos lá. Até para entender um pouquinho essa dinâmica, né, precisa entender qual é a regra do jogo. Então, assim, está posto, pelo menos no estado de São Paulo, que a educação básica, né, a educação infantil, ela é do município. Então, toda a oferta de educação infantil pública no município, aqui em São José, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Existem cidades que têm modelos diferentes, mas em São José, o ensino fundamental ele é compartilhado com o Estado. Existem cidades onde o município fica com o Fundamental 1, o Estado fica com o Fundamental 2 e ensino médio em diante, mas em São José, o ensino fundamental é compartilhado. E existem também cidades onde o município atua, em alguns casos, no ensino médio, poucos casos, mas existem, e em São José nós não atuamos no ensino médio. Então, veja, hoje nós temos um desafio, esse que a Leonora apresenta, que é próprio do modelo que foi instituído, né? Então, a gente não pode ser saudosista, ficar achando que o modelo está certo, está errado, o modelo está posto, ele é assim, né? A gente precisa também entender que o Fundamental 1 traz um nível de complexidade, o Fundamental 2 um outro nível de complexidade e o ensino médio uma complexidade maior ainda. Então, atribuir os bons resultados do Fundamental 1 apenas ao trabalho das redes do Fundamental 1 e dizer que o ensino médio a gente não consegue os mesmos índices só porque o trabalho também não é o mesmo, não é verdade. A complexidade desse aluno do ensino médio é outras. As demandas desse ensino médio, desse aluno, são outras demandas. Prova disso é que nós escolhemos, como nação, ter um novo plano de ensino médio. Então, está nascendo o novo ensino médio com outros pré-requisitos, com projeto de vida, né, com a possibilidade dos itinerários formativos, integrando a educação profissional. Então, eu entendo, viu, Rui, que, assim, há uma melhora, né, nos índices de aprendizagem do ensino fundamental, tanto da rede municipal como da rede estadual, e a gente não pode negar a complexidade do ensino médio. Ela existe, e ela é nossa como nação. Não é uma realidade só de São José, o Mirim, dado as suas proporções, também tem a sua complexidade, né? A rede particular, nós temos aqui, né? O Francisco pode também representar e dizer que também na rede particular o ensino médio traz as suas complexidades. Então, acho que esse é o nosso desafio. A rede municipal tem se esforçado para minimizar os impactos dessa transição. É um choque na vida desse aluno sair do 9º ano e ir para o ensino médio, da mesma forma que é um choque sair da quinta série, do 5º ano e ir para o 6º ano. Então, nós, como educadores, ficamos tentando minimizar tudo isso. Mais uma vez, quero ser otimista, quero acreditar que o novo ensino médio vai trazer respostas mais adequadas ao perfil da juventude brasileira e às suas necessidades, né? Aluno muitas vezes não está na escola, não é porque ele não quer, é porque ele precisa estar em outros lugares, pagar a conta de água, de luz da família, ele precisa trabalhar, ele tem uma pressão dentro de casa, e muitos jovens são emancipados com 16, 17 anos. O momento mais crucial que eles precisariam estar na escola e priorizando seus estudos. Então, acho que esse é um desafio nosso como nação. Vou agradecer demais a presença de vocês três, ao Francisco Amâncio Cardoso Mendes, representante do Colégio Objetivo de São José dos Campos, ao Jones Almeida Santos, secretário municipal
de Educação de São José dos Campos, e ao Didier Dantas, secretário de Educação do município de Umirim, no Ceará. Eu acho que as experiências de vocês trazem uma grande capacidade da gente começar a pensar, né, nessas formas de relação entre a sociedade e as escolas e enfrentar os problemas do dia a dia. Ninguém estava prevendo uma pandemia no meio dessa história toda, mas aí o problema está dado e precisa ser resolvido. Eu quero parabenizar vocês, agradecer pela presença aqui e lamentar que a gente não pode estender ainda mais esse papo. Gente, muito obrigado aos três. E com isso a gente finaliza a primeira parte do congresso, né? A gente vai fazer agora um intervalinho, a gente volta à 13h, às 13 horas, para dar continuidade à segunda parte do congresso Ideias e Debates Online, Educação. Até mais.